saudando aí os irmãos aí com a Shalom de Yeshua HaMashiach, que é a paz do Messias, né? A paz de Cristo, a paz do Filho de Deus, em nome do qual aqui estamos mais uma vez. Isso aqui é o lendário comentário bíblico, né? Na verdade, essa igreja de Yeshua HaMashiach, é uma alegria enorme mais uma vez recebê-los para mais esse episódio. Antes de mais nada, faço aqui a saudação bíblica, né? Saudar os irmãos aí com a Shalom, com a paz. É claro que nada melhor do que fazer a saudação bíblica. Eu vou aqui em Gálatas, tá? Gálatas capítulo 1, verso 3, que diz assim, ó: graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Yeshua, o Messias. Então está feita a saudação bíblica aqui, Gálatas capítulo 1, verso 3. Rolando o quadro de hoje, esse é o quadro Venha a Nós o Teu Reino. Esse é o quadro Venha a Nós o Teu Reino. E o episódio de hoje é o Pentecostes. Esse é o quadro Venha a Nós o Teu Reino. Esse é o episódio Pentecostes. Pois é, mais recentemente tivemos aqui a solenidade, a festa, né, de Pentecostes, ok? O que seria a festa de Pentecostes? A gente está gravando esse programa aqui, ou melhor, estamos em culto, na verdade, né, gravando esse episódio aqui em maio de 2018, né? E semana passada tivemos a Pentecoste, né? Que é uma festividade, é bíblica essa festividade. Pentecoste, sim, é uma festividade bíblica. Seu nome original é Shavuot, ok? Shavuot, que é conhecido aqui no Ocidente como Pentecoste. Pentecoste é um nome que vem do grego, mas o original lá do hebraico é Shavuot, que é a festa das primícias, ok? Que primícias? Primícias da terra, das colheitas, ok? Então é interessante a gente ter em mente o seguinte, porque quando se fala com qualquer cristão, Pentecostes, o que o cristão fala? Não, é uma festa, como eles dizem, Novo Testamento, né? Uma festa do Novo Testamento, que os discípulos receberam o Espírito Santo, que é o melhor, que a igreja recebeu o Espírito Santo, é o que eles dizem. Uma festa do Novo Testamento, que a igreja recebeu o Espírito Santo, não é o que eles dizem? É o que eles dizem. Pois é. Só que o que acontece? Tem algumas pontuações. Primeiro, essa festa, originalmente, ela não é Nova Aliança, que vocês chamam Novo Testamento. Essa festa vem lá da Primeira Aliança, que vocês chamam Antigo Testamento. Isso mesmo, meus amados. A festa de Pentecostes vem do Antigo Testamento. Vai lá no livro de Levítico, capítulo 23, tem assim, capítulo 23 do livro de Levítico, as solenidades do Senhor. Aqui tem 7 solenidades, ok? Então aqui na Bíblia inteira, do Apocalipse ao Gênesis, o local aqui está citando as festas, né? São 7 festas. Né? Então quando eu digo festas, foram bênçãos que o Eterno deu para o seu povo. Justamente o nome está dizendo festas. Agora, se com o passar do tempo o homem e a religião do homem perverteu essas festas, a culpa não é do Eterno. A culpa não é de Moisés. Até porque Moisés não inventava nada da cabeça dele. Ok? Moisés era um servo. Okay? Como servo, instituiu aqui, escreveu as 7 festas, as 7 solenidades. Então, quando você chega lá no templo, você faz uma leitura do Evangelho, a pessoa que não conhece muito bem, tinha vários problemas, né, com o Cristo, né, com os fariseus, né? Os fariseus acusavam ele a todo momento. Gente, as festividades, quando o Eterno deu para o seu povo, bênção. Okay? Como o próprio nome, festividade, descanso, alegria, adoração, celebração. Agora, se as pessoas pervertiam as coisas, né? Por exemplo, porque muita gente confunde a halahá rabínica. A halahá rabínica. O que é a halahá rabínica?
Halahá são os ensinos. Okay? Os ensinos dos rabinos. Os rabinos eram os mestres do judaísmo. Até hoje existe muito dele. Mas no tempo do Messias, okay, a religião judaica, grande parte dela, era dominada pela halahá rabínica, os ensinos do rabino. E esses ensinos tinham força de lei, isto é, como se fosse a própria palavra de Deus. Então, a partir de um mandamento qualquer, por exemplo, eles tinham lá o sábado, né? É o quarto mandamento lá do Decálogo, né? Guardar o dia de sábado para santificar. Só que a partir daquilo ali, que a princípio, quando o Eterno, através de Moisés, deu aquilo para o povo, foi para ser uma bênção para o povo. Olha, vocês vão trabalhar, mas pô, no dia de sábado, a porta do... Bem, vocês vão vir adorar, vocês não vão para a lavoura, vocês não vão para o pátio, vocês vão vir adorar e celebrar, ponto. E outras festividades, Lua Nova e para Pentecostes que a gente vai ver, vão celebrar, não vão trabalhar. Agora, caiu na mão do homem, caiu na mão da religião, perverte o conceito. Então, de acordo com a halahá rabínica, no dia de sábado, se caísse uma moeda no chão, a pessoa não podia pegar. Por quê? Porque é carregar carga. Não é, pô, se uma moeda cair no chão, você pode pegar a moeda, não é esforço nenhum isso. Okay? Quando o profeta Jeremias implica lá, quando o profeta Neemias implica lá com o povo, é porque eles estavam descarregando, vinha um estrangeiro dia de sábado, batia lá na porta lá e o pessoal estava descarregando e enchendo as mercadorias. Por quê? Porque é dinheiro, né? Então ninguém estava nem aí o mandamento, ok? Aí tudo bem. Agora, no tempo do Messias, os rabinos dominaram as coisas de tal forma que o sábado tornou-se uma verdadeira escravidão, entendeu? Sobre o povo. Caiu a moeda, o cara não podia pegar a moeda. Aí implicaram com o Messias que estava colhendo uma espiga com a mão, mas com a mão podia colher a espiga. Você não podia ceifar as espigas. Eles eram tão hipócritas que se um jumento ou um animal caísse no buraco dia de sábado, eles tiravam. Quer dizer, por quê? Porque se o jumento caísse dia de sábado no buraco, o bicho morrer, o camarada ia ter prejuízo, né? Ia ter que comprar outro bicho, ou ia ter que indenizar de quem ele pegou emprestado. Por causa do prejuízo econômico, ele ia lá e tirava o animal do buraco dia de sábado. Mas como Cristo estava curando, libertando as pessoas no dia de sábado, ele ia implicar com Cristo. Ou seja, verdadeiros hipócritas. Verdadeiros hipócritas que fizeram daquilo ali pilhas de leis de homens e tornaram aquilo ali um fardo pesadíssimo. Então você não deve confundir a halahá rabínica, os ensinos de homens, você não deve confundi-los com os ensinos das escrituras, da lei e dos profetas, ok? Não confunda. Cristo não era inimigo da lei e dos profetas, ok? Certo? Não era inimigo, pelo contrário. Ele veio para ratificar e cumprir a lei dos profetas. Agora, aqueles ensinos dos rabinos, da religião, aquela doutrina de homens, aí sim, desaprováveis e adversários de Cristo. Ok? Então, voltando aqui ao Levítico capítulo 23, só para a gente ter uma noção aqui, ok? Eu estava falando aqui da Pentecostes. Então, ele cita aqui 7 festas, certo? Que é a Lua Nova, né? Os sábados, no 7º dia da semana, a Lua Nova, que era o primeiro dia do mês, cita aqui a Páscoa, no dia 14 do mês 1, quando eu falo 14 do mês 1, não é 14 de janeiro não, tá? É outro calendário bíblico, é outro calendário lunisolar, não tem nada a ver com esse calendário que a gente utiliza hoje, um calendário gregoriano, do Papa Gregório, que é um calendário romano solar, não tem nada a ver, ok? A Páscoa tem também aqui, ó, o dia da memória de jubilação, que é o dia do toque da trombeta, dia 1/7, tem o dia da expiação, dia 10 do mês 7, tem ainda a tabernáculos, né, a oferta das cabanas, começa no dia 15 também do mês 7, tem e tem também as primícias, ok? As primícias, que é a famosa Shavuot, que é o famoso Pentecostes. Eu vou ler aqui então, ó, Levítico 23, a partir do verso 9, vou ler aqui no verso 15, né? Depois para vós contarei desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia que trouxeres o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão.
até o dia seguinte ao 7º sábado, contarei 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Okay? Então tinha aqui uma contagem, como se chama hoje, contagem do Homer. Né? São 7 semanas inteiras. E o dia seguinte ao 7º sábado, ok? É esse o dia da festividade. Ah, Pentecoste caiu no domingo. Não, filho, não caiu no domingo. O calendário lá é outro, ok? Outro calendário na época, ok? Então não concilia com o calendário atual, ok? É tolice celebrar o Pentecoste no domingo que você tem hoje, porque é o outro calendário, ok? Então essa é tolice. Então eram 7 contagens, 7 sábados, 7 semanas inteiras. O dia seguinte ao 7º sábado celebrava-se o Shavuot, Pentecoste. E o que exatamente era essa festividade? Das primícias. Primícias de quê, gente? Primícias da terra, primícias da colheita, primícias dos frutos da terra. Okay? Então, uma celebração da colheita. Okay? Uma celebração ao Eterno, que fazia a terra frutificar. Okay? Então, como eu já disse anteriormente, você tem em mente o seguinte: como vocês chamam, Antigo Testamento, Novo Testamento, que é Primeira Aliança e Nova Aliança. Por que a Primeira Aliança, o Antigo Testamento, foi transitório? Porque ele foi ruim. Não, o Antigo Testamento não foi ruim. Entendeu? Nada que Deus institui é ruim. O que foi ruim era a religião judaica. O farisaísmo, as regras de homens, as pilhas de regras, os fardos pesados que os líderes religiosos e a religião jogavam nas costas das pessoas. E a religião foi ruim e é ruim até hoje. Hoje na cristandade é a mesma coisa, centenas de regras de filosofia, doutrinas falsas, gente querendo explorar a religião, vendendo as coisas em nome de Cristo, ridículo. Okay? Religião é uma porcaria. Agora a primeira aliança era realmente transitória e, como eu chamo, pré-figurativa. Por quê? Eram alegorias, simbolismos materiais que apontavam para o futuro. Isto é, para a nova aliança. Então, na primeira aliança, vocês tinham o simbolismo de Moisés, né? Do servo, né? Do ministério de Moisés, que apontavam, que colocavam a base, que davam um ensino, uma pedagogia para a nova aliança, no ministério do Messias, que era filho, né? E é filho do Eterno, filho de Deus. Então, todas as coisas daquela primeira aliança ganham o seu verdadeiro sentido e alcançam o seu clímax, né? O seu patamar espiritual, porque eram alegorias materiais, pedagogia material, alcançam seu patamar espiritual no Messias, na nova aliança. Então, o Pentecostes, lá na primeira aliança, Antigo Testamento, celebrava as primícias da terra. Agora, já na nova aliança, ela celebra o quê? As primícias, aí no caso, ganham o seu sentido espiritual, não mais material. As primícias de quê? Do Espírito Santo. Okay? E as primícias da ressurreição. Okay? Então vejam como aquilo era inicialmente primícia da terra, né? Fruto da terra. Vejam bem, uma alegoria, uma pedagogia que Deus já estava indicando ali, o eterno, material. E agora ganha seu verdadeiro sentido espiritual. É isso que o eterno quer. Okay? Que é as primícias de quê? Frutos de quê? Do Espírito Santo, que são justamente as pessoas, somos nós. Okay? E frutos de quê? Da ressurreição. A primícia da ressurreição, 1 Coríntios 15, diz que a primícia da ressurreição é o Messias, é o Cristo. Então nós temos a possibilidade de ressuscitar. Né? Se olhar lá João capítulo 6, né? Verso 54 para frente, você vê, ó, eu ressuscitarei no último dia. Quem comer desse pão terá a vida eterna, uma ressurreição, primícia de ressurreição. Tá? Então esse é o verdadeiro sentido espiritual. Então se você der uma olhada lá, eu estou dizendo tudo isso, amados, para explicar para vocês como que funcionam as coisas, como que Deus preparou lá na primeira aliança os exemplos, as figuras, as pedagogias materiais para ensinar o povo, para a nova e derradeira e verdadeira e eterna aliança, que vocês chamam aí de Novo Testamento. Então todas aquelas coisas materiais
ganham seu sentido espiritual, inclusive o Pentecoste. Estou mostrando isso para mostrar para vocês, para orientá-los acerca dessas coisas. Muita gente pensa não que o Pentecoste é uma festividade cristã do Novo Testamento. Não, não é cristão. O que acontece é que o cristianismo se subtrai do Pentecostes para dizer não. E muitos até dizem, eu ouvi até um comentário que foi católico no site dizendo que o cristianismo surgiu no Pentecoste. Naquele dia que o Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, né, sobre os apóstolos, surgiu o cristianismo. É ridículo, mentira. Mas mentira de Satanás. Porque naquele momento, eu vou fazer a leitura aqui, não tinha nenhum católico, nenhum evangélico, ou nenhum adventista na cena. Não tinha, não existia uma religião ocidental chamada cristianismo. Ridículo. A igreja evangélica surgiu no século XVI, 31 de outubro do ano 1500. Lutero apregoou suas 95 teses no castelo da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Que o Pentecoste desceu em Jerusalém, pô. Entendeu? 1500 anos antes, quase. Entendeu? A igreja católica surgiu no século IV, pô. O imperador Constantino, o imperador Teodósio, pô. Concílio de Nicéia de Constantinopla, século IV, pô, em Roma, no Império Romano, pô, não estava em Jerusalém. É ridículo, mentira que o pessoal conta, rapaz. Dizer que o cristianismo surgiu. O cristianismo surgiu da união do filósofo grego e depois tornou-se ortodoxo com o imperador romano e por aí foi, baseado numa origem bíblica de muito atrás. Então vamos ler aqui, ó, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos verso 1 a 7. Aí vem o Pentecoste, né? Diz assim, ó: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos quem estava reunido? Os discípulos de Cristo. Eles estavam reunidos aonde? Em Jerusalém. Para quê? Porque eles estavam reunidos. Eles sabiam que ia acontecer aquilo naquele dia? Não. E, possivelmente por orientação do Espírito, eles se reuniram lá, mas eles se reuniram a princípio para celebrar a festividade de Pentecostes, que era do Antigo Testamento, e que eles subiam todos a Jerusalém para celebrar. Como Cristo sempre subia a Jerusalém nas celebrações e aproveitava para ensinar o povo, é claro. Então tá. E de repente veio um som do céu como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas, como que de fogo as quais pousaram a cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém, estavam em Jerusalém, tá? Estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Ponto. Então, eles estavam em Jerusalém, reunidos para o Pentecostes, e veio a virtude do Espírito sobre eles. E lá, como era a festividade, tinha muita gente reunida lá. Estavam habitando lá o quê? Judeus de todas as partes do mundo. Por quê? Porque no tempo do Messias, mas judeu não vivia só em Israel? Não. Porque já no tempo do Messias, naquele tempo ali dos apóstolos, 50% dos israelitas viviam espalhados pelo mundo. Não viviam em Israel. Por quê? Porque o Império da Síria tomou, levou muito estrangeiro, se espalharam e teve aquela coisa toda de várias guerras entre Israel e Judá que se dividiram, e de modo que naquele tempo quase metade dos judeus já viviam mundo afora. É o caso, por exemplo, de Paulo. Paulo era da cidade de Tarso. Ok? Pois é, então, e como era a festividade de Pentecostes, subia todo mundo, vinha todo mundo peregrinando e ia para Jerusalém, ok? Tá. Então, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois o quê? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Ora, tá vendo? A virtude do Espírito Santo desceu sobre quem? Sobre varões galileus. Galileu e israelita, eram os discípulos de Cristo.
Okay? E onde eles estavam? Eles estavam em Jerusalém, capital de Israel. Eles estavam fazendo o que lá? Celebrando o Shavuot, as primícias, o Pentecoste, que é o que? Uma festividade que vem do Antigo Testamento, Levítico capítulo 23. E lá haviam muitos o quê? A gente vê aqui no verso 5, muitos judeus e varões religiosos de todas as nações. E havia muitos judeus lá. Então percebe como a pessoa chega assim, não, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Aí você imagina o quê? Pô, tinha uma opção de católico evangélico lá, pô. Quer dizer, não tinha nem estrangeiro aqui na cena, estrangeiro, que eu digo de nacionalidade, de fé distinta. Não tinha. Tanto é que o Eterno escolheu o Pentecostes. Okay? O mesmo Pentecostes lá de trás, que ele estipulou no ministério de Moisés, as primícias da terra, das colheitas. Para quê? Para as primícias da colheita. Mas vós sois a colheita, a plantação do Eterno. Somos nós. Entendeu? Então agora você tem aqui a colheita de pessoas espirituais, né? As primícias colheitas dos servos de Deus, né? Através do Messias, entendeu? Então veja a mesma festa, só que ganha o seu verdadeiro sentido, não mais no sentido material, mas no sentido espiritual. Então resumindo assim, para quem gosta de ser bem prático, já que esse Pentecoste, que esse Espírito Santo não desceu sobre uma igreja gentílica, um católico evangélico ou qualquer coisa, como dizem os mentirosos. Ele desceu sobre o judaísmo nazareno. Ponto. Que eram os discípulos eram seguidores da lei, não da lei farisaica, não seguidores de judaísmo, de regras de homem, de inimigo, de fariseu, não. Eles eram zelosos pela que se chama Torá, okay? Que é a lei de Deus, e a partir do momento que eles eram discípulos imediatos de Cristo, lei de Cristo. O que é lei de Cristo? Lei de Cristo é o que substituiu a lei levítica do sacerdócio, dos sacrifícios para a expiação do pecado. Okay? Agora é lei de Cristo, o sacerdote único, no tabernáculo celestial, um sacrifício único. Ponto. Entendeu? É o que o apóstolo Paulo disse, eu fingi que estava debaixo da lei a fim de ganhar aqueles que estavam debaixo da lei, embora eu mesmo não estivesse debaixo da lei. Agora, eu também fingi estar sem lei para ganhar aqueles que estavam sem lei. Embora eu mesmo não vivo sem a lei de Deus e sem a lei de Cristo. O que ele quer dizer? Primeiro, ele não está debaixo da lei. Debaixo da lei, debaixo do sistema da primeira aliança. De fazer oferta de sacrifício para o sacerdote levita. Não, aquilo já tinha acabado. Porque você vê em Hebreus 7, 8, 9, 10, mudando-se o sacerdote, necessariamente faz mudança da lei. Então mudou o sacerdócio, era o sacerdote levita. Agora é o sacerdote de Cristo, do Messias, um sacerdote perpétuo e celestial. Então mudou-se a Torá, que é a lei de Deus, que não tem nada a ver com farisaísmo, com nada disso. Okay? É importante a gente não confundir. Então, Paulo não está debaixo da lei, eu também não estou debaixo da lei. Eu não estou debaixo da lei. Agora o apóstolo Paulo ele continuou a fingir que estava sem lei para ganhar os que estavam sem lei. Embora eu mesmo estivesse sem lei, eu também não estou sem lei, não. Eu não estou sem lei, você não está sem lei. Por quê? Aí ele continua, porque eu não vivo sem a lei de Deus e sem a lei de Cristo. Sem a lei de Cristo, lei do Messias. A gente não vive, camarada. Qual é a lei do Messias? Ora, seu sacerdócio. Sacerdócio é a graça, não é? Que é a possibilidade de remissão dos pecados para a vida eterna. Okay? Um sacerdócio único, perfeito, Filho de Deus, tabernáculo celestial, um sacerdócio celestial. Essa é a lei de Cristo que substituiu a lei levítica. Show de bola, precisamos dela. E a lei de Deus. Okay? A lei de Deus bem, é a mesma coisa que o apóstolo Paulo diz. Não vive sem a lei de Deus, sem a lei de Cristo. Nenhum de nós vive. Okay? Lei de Deus para quê? Para orientar. Fala, isso aqui é bom para você, você faz. Isso aqui não é bom, você não faz. Para te orientar, viver uma vida agradável. Quem vai te orientando é o Espírito Santo, entendeu? Até chegar o momento que você está top, afiado mesmo, você não precisa nem... Aí você vai ensinar os outros, entendeu? Mas a salvação vem de quê? Vem da fé. Entendeu? A fé que você alcança a graça, isto é, a remissão dos pecados, lei de Cristo. Para poder, você é justificado pelos méritos de Cristo, não pelos seus méritos próprios, jamais. Ok? Então isso é a salvação que vem pela fé. A fé que anula a lei de Deus, não.
confirma a lei de Deus, Romanos capítulo 3, verso 31. Que ainda no Romanos capítulo 3 você vê que a lei é santa, justa e boa, lei de Deus, não dos homens, ok? Não farisaísmo, não religião, ok? Nada, não religião judaica, nada disso. A lei de Deus é santa, justa e boa, só que eu sou pecador, você é pecador, então pelos nossos próprios méritos a gente nunca vai conseguir. Por isso que a gente precisa da lei de Cristo, ou seja, somos justificados pelo sacrifício de Cristo, pelos méritos dele. Okay? Então a gente vai observar só as coisas, ó. Não cometer adultério, beleza? Não matar, beleza? Você vai observando, não levantar falta de testemunho. Observa se tornar uma pessoa para ter uma vida mais agradável a Deus em comunhão com Cristo, entendeu? O Espírito Santo, né? A virtude do próprio Pai que vai te orientando com relação a isso. Okay? Então essa é a grande questão aqui. Deixa eu ver onde é que eu parei. Tá, eu parei aqui no verso 8, né? Tá, então só explicando o contexto aqui de como que viviam os discípulos, né? O que viviam os discípulos? Viviam dessa forma. Tá? Agora eu vou aqui, ó, lá pelo verso, ainda no Atos capítulo 2, Pedro, né? Então todo mundo ficou muito confuso com aquilo. E Pedro diz que isso aqui, esse fato que estava acontecendo, era um cumprimento de uma profecia. Okay? Ele cita aqui o Joel capítulo 2, profeta Joel capítulo 2, que se cumpriu naquele momento. Ó. Nos últimos dias, diz Deus, verso 17, tá? Nos últimos dias, verso 17, Atos capítulo 2, verso 17. O apóstolo Pedro está citando aqui o profeta Joel capítulo 2. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e fumo. Aí o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande dia glorioso do Senhor. Essa parte aqui ainda está por cumprir. Mas esse derramamento do Espírito, de modo que nós temos as primícias do Espírito Santo, começou lá em Atos capítulo 2, com a igreja, ou melhor, os discípulos nazarenos, do judaísmo nazareno, que recebeu aí as primícias, ok? Ele cita aqui mais para frente, ele cita aqui a ressurreição, né? Ele diz assim, ó, ele cita aqui Yeshua, o Nazareno, varão aprovado por Deus, verso 22, tá? Entre vós com maravilhas, podeis ensinar que Deus por ele, no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Este que foi entregue pelo determinado conselho, né? Tomando e presciência de Deus, tomando vós o crucificaste, mataste pela mão do injusto, ao qual Deus ressuscitou, né, as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido. Ele cita aqui Davi, né? Salmo 110, verso 1, né? Pois não deixarás minha alma no Hades, nem permitirás que teu santo veja corrupção. Isso aqui já é outro salmo, né? Ou seja, ele cita aqui, ó, no verso 29, da ressurreição de Cristo, né? Verso 31, Deus ressuscitou a este Jesus, a este Yeshua, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso de vós, agora vezes eu ouvis. Então, o que ele continua aqui, cita a ressurreição do Messias, a ressurreição de Cristo. Então, esse Pentecostes celebra também as primícias da ressurreição. O Cristo é as primícias da ressurreição. 1 Coríntios 15, você vê isso. E todos nós que somos discípulos, né, e que temos fé nele e que somos justificados pelos méritos do Messias, de Cristo, somos também, iremos ressuscitar também para a vida eterna. Então, isso que eu quero dizer. Pentecostes ganha o seu verdadeiro sentido, que é o sentido espiritual, o seu ápice, o seu clímax, justamente nesse momento. Okay? Primícia do Espírito Santo e primícia da ressurreição. Okay? Então, aquilo que era lá na primeira aliança, as primícias da colheita da terra, torna-se agora para nós, na nova aliança, as primícias do Espírito Santo. Okay? As primícias da ressurreição. Okay?
Então, derrubar essa falsa ideia de que o Pentecoste, né, o Shavuot, é uma festa cristã, que surgiu o cristianismo nesse momento. Mentira. Todo mundo que estava aqui é o judaísmo nazareno, é os galileus que estavam aqui. Tá? Então, o cristianismo foi surgir séculos mais tarde. Então, pô, essa mentira esdrúxula, tá? O pessoal inventa. A todo momento eles ficam querendo jogar o Novo Testamento e como se fosse inimigo do Antigo Testamento, né? Como se Moisés fosse inimigo de Cristo. Isso é uma heresia. Tá? Quem paga o pato pelo farisaísmo, né? Pela religião judaica falida do tempo de Cristo, né? Pelas regras de homens, tá? Quem paga o pato no caso, a Torá, a lei de Deus que paga o pato, Moisés e os profetas que pagam o pato, que não tem nada aí, que eram servos, estavam preparando o caminho para o Messias, okay? E tenta se apropriar de uma coisa. Porque é engraçado, eles falam essa mentira, que o Pentecoste é uma festa da cristandade. Ele vai e celebra o Pentecoste. Mas e as demais festas? Eles deixam de lado. Eles não mencionam o fato de que o Pentecoste foi instituído lá no Antigo Testamento, Levítico 23. E as demais 6 festas eles não celebram. Mentira, celebro a Páscoa. Engano, né? Mentiroso são as falsas doutrinas. Okay? Eu não sou mentiroso. Certa Páscoa. Mesmo assim, a Páscoa eles deram outro sentido totalmente diferente da Páscoa. Celebram outro dia, cheio de paganismo. Entendeu? Então, citando a Páscoa, é a mesma coisa, a mesma coisa. A Páscoa, na primeira aliança, no ministério de Moisés, libertava o povo da escravidão física e material do Egito. Só que aquilo era figurativo e apontava para o futuro. A Páscoa que Cristo celebrou no dia 14 de Nissan com seus discípulos, né, que vocês chamam de última ceia, foi a Páscoa que ele celebrou. Aí sim, aquela Páscoa de Moisés ganha um verdadeiro sentido espiritual no Messias, no ministério do Messias. Que aí está libertando o povo de quê? Da escravidão do pecado e da morte. Ou seja, um sentido muito mais espiritual e muito mais amplo. Então vejam, aquela alegoria da Páscoa de Moisés para libertar o povo do Egito apontava para o futuro. A verdadeira Páscoa do Messias libertando o povo da escravidão do pecado e da morte. Mesma coisa o Pentecoste. Aquela primícia da terra, de colheita material da terra, apontava para o futuro. As colheitas da ressurreição e do Espírito Santo, que só foi possível através do Messias, né, que é a primícia da ressurreição, né, 1 Coríntios 15. Deu para entender? Então Deus faz as coisas muito certinho, entendeu? Faz as coisas muito certinho. Quem perverte a coisa são as religiões, entendeu? Eu vi um comentário esse dia de um rapaz muito famoso, inclusive no YouTube, que falou que o Deus do Antigo Testamento é mau, que mandava apedrejar os outros, olho por olho, dente por dente, ou seja, vingança sanguinária. Mentira. Somente um tolo diria uma bobagem dessa. Isso aí é coisa de Marcião. Tá? Marcião, dos baluartes da cristandade, que instituiu essa ideia fajuta. Quando lá foi dito olho por olho, dente por dente, não é uma vingança sanguinária. Se o irmão furasse o teu olho, você não tinha o direito de ir lá e furar o olho do irmão. Mas se o irmão fosse caolho, quer dizer, você ia ficar com um olho de resto, o seu irmão que já era caolho vai ficar sem nenhum olho. Seria desproporcional. Entendeu? Então, essa lei do talhão rezava o seguinte: olho pelo preço de um olho e dente pelo preço de um dente. Ou seja, indenização. Não havia um sistema judicial. Então, se eu eventualmente, por maldade ou por acidente, furei o olho do irmão, furava o olho do irmão, o que era a minha obrigação? Aí ia entrar em juízo e eu teria que pagar uma indenização proporcional àquele olho que eu furei. E teria que pagar as custas médicas do irmão também. E teria que pagar os dias de trabalho que ele ficou sem nada, sem sustento, por causa da família dele. Entendeu? Então, além disso, se o irmão fosse caolho, eu furei o olho dele, aí não ia conseguir trabalhar. Aí eu teria que indenizar ele, teria que dar uma previdência para ele, dar meu jeito, entendeu? Então são coisas, o olho por olho, o dente por dente. É o olho, você paga o preço de um olho. E o dente, você indeniza o preço de um dente. Não é uma vingança sanguinária. Deus nunca instituiria uma vingança sanguinária dessa. Isso é heresia do Satanás. Percebe? As pessoas não conseguem interpretar a palavra de Deus, interpretam de qualquer maneira. Agora, já no Messias, então veja que o Messias chega, ele exige uma excelência ainda maior. É mais uma vez o que eu digo a você, Moisés, alegoria material. Olha,
olho pelo preço de um olho, dente pelo, pelo preço de um dente. Você indenize o irmão. Você tem que indenizar. Agora, isso é uma alegoria material, para ensinar o povo. Agora, quando chega o Messias, opa, olho por olho, dente por dente, não, peraí, ele aperta o cinto. A gente tem que ser melhor que isso. Discípulo meu, é o seguinte, dê a outra face. Okay? Então, percebe, a gente sai de um plano material, no qual as pessoas eram indenizadas judicialmente, e adentramos a um plano espiritual, amigo. Ou seja, quer dizer, dê a outra face, porque quem vai te indenizar posteriormente não é o juiz, não é o humano. Quem vai te indenizar por aquela agressão que você recebeu, que você perdoou, que você deu outra face, é o próprio Deus, o Eterno. Aí você vai ser chamado de grande no reino dos céus. Compreendeu? Então você não vai ficar, pô, vou ficar sem indenização? Não, você vai ter uma indenização. Mas aí você vai ser chamado de grande no reino do céu pela sua virtude de ter virado a outra face. Não percebe como material, alegoria material é Moisés. Quando chegou o Messias, opa, a exigência é maior, ele aperta o cinto, que é muito fácil o cara te agredir, vou entrar na justiça. Entendeu? Vou entrar na justiça, não vou agredir de volta, não vou dar tiro, não vou dar nada nele. Vou na justiça procurar meus direitos. Beleza, né? Você vai na justiça, você vai ganhar possivelmente. Agora, já o Messias, ele exige do discípulo uma virtude maior. Não, perdoe. O que é mais difícil? Você ir pedir na justiça uma indenização ou você perdoar? Olha, é muito mais difícil você perdoar, claro. Você tem que ter uma virtude espiritual mais elevada, ok? Então, ou seja, o Messias, ele aperta o cinto. Ele exige mais do seu discípulo, ok? Então, o que essa falsa ideia de que o Messias veio, liberou geral, libertou as pessoas daquele Deus do Antigo Testamento que mandava apedrejar os outros. Não é, véio, isso aí é totalmente leigo. Mas tinha um apedrejamento. Pois é, tinha um apedrejamento que consistia o adúltero. Adulterou, era apedrejado. Só que acontece, agora tem a graça. O Cristo liberou daquele Deus mau que mandava apedrejar. Pois é, só que acontece. Cristo disse o seguinte, se teu olho e tua mão te escandalize, arranque e jogue fora. Okay? Que é melhor você entrar no reino dos céus sem o olho, sem a mão, do que você ir para o lago de fogo, para o inferno, com o olho e com a mão. Então percebe que não é por aí. Porque o adultério sempre foi e sempre vai ser um pecado de morte. Então lá na primeira aliança de Moisés, que era educativa, os adultos eram apedrejados, morte física. Então você tinha lá o quê? Você tinha uma lei física, né? Se você fosse pego em adultério físico, com duas testemunhas, você poderia ser morto fisicamente, apedrejado. Então, havia um sistema judicial. Agora, já no Messias, aquele que comete adultério, não vai ser apedrejado? Não, claro que não. Por quê? Porque o Messias veio para salvar, não para condenar. Então você tem a graça, isto é, arrependa-se do adultério, camarada. Você pode ser perdoado por Deus. Mas se você não se arrepender, meu amigo, aí você vai ser réu de inferno. Okay? E outra coisa, se você já olhar e desejar a mulher do próximo, efetivamente desejar, você já cometeu o pecado de adultério. Ok? Então você não precisa de duas testemunhas físicas, de cometer a conjuração carnal física. Já espiritualmente você já peca. Então se você não se arrepender, você vai ser réu de inferno, lago de fogo, que é muito pior. Então percebe como que funciona? Tem a graça? Tem, mas você tem que se arrepender. Se você não se arrepender, você vai ser condenado. Lago de fogo e inferno, que é pior do que o apedrejamento físico. Você não tem uma morte física, você tem uma morte espiritual. Ok? Que é pior ainda. Então, vamos interpretar direito isso daí, cara. E essa ideia de que virou um oba-oba e aquele Deus malvado mandava apedrejar e agora já não tem, virou um oba-oba, você faz o que quiser. Isso aí não existe. Okay? Então, alegoria material, cumprimento espiritual. Sempre a gente tem isso. Okay? E também a mesma coisa é o Pentecoste. Okay? Então, esse Pentecoste vem lá do Antigo Testamento, que é a fé das primícias da terra, agora são as primícias do Espírito Santo, as primícias da ressurreição através do Messias, ok? Então, só para tirar essa falsa ideia de que o Pentecoste é uma festa cristã do Novo Testamento, não. A cristandade que rouba o Pentecoste
de acordo como quer, e esquece as demais festas. E rouba a Páscoa, que eles transformaram em coelhinho da Páscoa, em paganismo, também sincronismo religioso, e as demais festas eles não querem nem aí. Por quê? Porque não é interessante para eles. Entendeu? Não é interessante para eles. Pegam o que lhes convém, ok? E quando lhes convém. Essa é a grande realidade. Fique de olho aí, gente. Shavuot, Pentecostes, as primícias. Dê uma olhada aí, por favor, no Levítico capítulo 23, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, beleza? Fiquem aí com a Shalom de Yeshua HaMashiach, com a paz de Cristo. Esse foi o quadro Venha a Nós o Teu Reino. O episódio de hoje é o Shavuot, né? Pentecostes. Um abração.